Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, o Record News Rural está no ar. Produtores de arroz continuam contabilizando as perdas no Rio Grande do Sul. Em algumas propriedades, agricultores perderam até 50 hectares de área plantada. Os produtores de arroz estão sendo profundamente afetados no estado do Rio Grande do Sul, depois que fortes chuvas inundaram vários hectares de plantações. No ano normal, essa área aqui, 70 mil sacas aqui, 350 hectares. Esse ano nós vamos colher 50. Tapou tudo, arroz 2 metros de altura de água em cima. Lá foi perdido e muito mais gente. Aqui tem vizinhos do lado aqui também que perdeu 40, 50 hectares, cara menor. Foi muito complicado, muito complicado. O Rio Grande do Sul é, de longe, a maior região produtora de arroz do país, com 6 milhões e 900 mil toneladas produzidas no ano passado. E o alimento é indispensável no prato dos brasileiros. A partir do momento que o grão ele se molha, ele começa a inchar e ele começa a deteriorar, ele começa a se estragar. Então, isso vai dar uma boa quebra na produção. Faltava colher cerca de 15% dos cultivos antes da catástrofe, segundo o Instituto Regional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Para remediar qualquer escassez, mas também combater a especulação dos preços, o governo federal anunciou que passará a importar arroz. Mas a Associação dos Agricultores do Rio Grande do Sul garante que o Brasil não deve ser afetado pela escassez do produto para consumo interno neste ano. A região sul também é uma grande produtora de soja, além de carne de frango e suína. As melancias de Uruana, Goiás, têm abastecido o mercado interno. Entenda agora o porquê. Com o encerramento da safrinha de São Paulo, a oferta de melancias caiu em todo o Brasil. Assim, as frutas de Uruana, Goiás, passaram a ser as principais abastecedoras do mercado. Ainda assim, agentes consultados pelo Hortifruti CPEA comentaram que a disponibilidade seguiu abaixo a demanda, o que continuou o movimento de alta dos preços. Entre os dias 13 e 17 de maio, a melancia graúda teve média de R$ 2,59 o quilo em Goiás, um avanço de 10% em comparação com a semana anterior. Apesar do melhor ritmo de colheita nas lavouras goianas, o volume ainda não foi tão alto, permitindo uma nova valorização. É importante lembrar que as chuvas durante a florada refletiram em baixa produtividade, cenário que tende a ser revertido a partir do final deste mês. Os preços ainda podem continuar elevados na próxima semana, já que a oferta não deve crescer de uma maneira significativa. O clima tem favorecido a produção de alfaces e a gente explica. Tanto em Ibiúna quanto em Mogi das Cruzes, cidades paulistas, o cenário climático continua sendo favorável para as produções de alface. Mesmo com amplitudes térmicas elevadas, que no mesmo dia teve variações de 15 e 31 graus, não houve danos aos pés, mantendo eles com uma boa qualidade. A ocorrência de chuvas em volume satisfatório na semana do dia 13 de maio também foi um fator que favoreceu as produções, resultando até em sobras e, em alguns lugares, a necessidade de descarte. Dessa maneira, os preços da Americana e Mogi das Cruzes caíram 6%, finalizando a média de R$ 33,00 a caixa de 12 unidades. Em Ibiúna, a crespa também recuou e terminou a R$ 32,00 a caixa de 20 pés, um recuo de 2,5%. Para os próximos dias, a expectativa é de diminuição na demanda pela folhosa. Isso porque a queda das temperaturas no estado acaba desestimulando o consumo e o frio deve se intensificar cada vez mais com a aproximação do inverno. Em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, começou a Rondônia Rural Show Internacional, uma das maiores feiras agropecuárias da região norte do país. O Gedeon Miranda está por lá e tem os detalhes para a gente. Isso mesmo, Kelly. Começou hoje a 11ª edição da Rondônia Rural Show. O evento deve seguir movimentando o agronegócio de Rondônia pelo menos até sábado. E por aqui, gente, tem de tudo um pouco. Eu já estou nesse que é um dos principais locais, ponto onde as pessoas vêm para poder
fazer aquele registro, veio na Rondônia Rural Show e não fez um registro aqui no Campo dos Girassóis, não veio na Rondônia Rural Show. Bom, mas para os girassóis estarem assim bonitos, nesse momento tem uma precisão, um trabalho que é feito. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Fabiana, ela que é engenheira agrônoma, responsável por essa área. Explica pra gente, para quem está acompanhando o Record News Rural, esse trabalho começa bem antes, né? Não começou ontem. Não. Começa com mais ou menos aproximadamente 2 meses atrás a gente começou todo esse trabalho, né? Com todo o preparativo do solo, com a contagem tem que ser bem certinha do plantio até esse momento agora, para ele estar bem florido, bem bonito. E foi bem longo o trabalho de lá para cá, mas a gente tem aqui aproximadamente 1 hectare de girassol e a gente cuidou com bastante zelo para que nesse momento esteja bem bonito para os visitantes, para vir tirar foto, que todos esperam, né? É o cartão postal, né? Já virou um marco esse campo de girassol aqui. Todos querem vir para o Rondônia Rural Show, vir aqui tirar foto. Bom, e essa florada toda deve durar aí pelo menos até o final da feira? Sim, essa é a nossa expectativa, né? Que dure até o final. Vai depender muito das condições climáticas, mas a gente está com a expectativa boa aí. Fabiana, muito obrigado pelas informações. Como eu disse, a Rondônia Rural Show começou e deve seguir movimentando aqui o agro na região central do estado. Não veio ainda, não vai conseguir vir nesse primeiro dia, não tem problema, gente. Você pode visitar a Rondônia Rural Show até sábado, horário de visitação das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Então vem com toda a família para poder conferir as novidades do agronegócio e também fazer um registro aqui no Campo dos Girassóis. Kelly, volto com você. A estiagem tem dificultado os trabalhos de colheita de mandioca e com a oferta em baixa, os preços seguem em alta. A falta de chuvas desde o início de maio, na maior parte das regiões produtoras de mandioca, continua dificultando as atividades de colheita. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário, somado ao baixo interesse de produtores pela comercialização, resultaram em diminuição na oferta de matéria-prima às indústrias, impulsionando os preços após 4 semanas seguidas de quedas. Entre 13 e 17 de maio, a tonelada de mandioca posta-fecularia foi negociada a média nominal a prazo de R$ 417, alta de 2,8% frente à semana anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, porém, o atual valor está 39,5% abaixo. A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais realizou o 13º dia de campo Café com Leite no campo experimental de Três Pontas, no sul do estado. Entre as novidades apresentadas estão as novas cultivares de café para a região. Cerca de 100 produtores participaram do evento, que contou com palestras sobre gestão financeira do agronegócio e o cenário atual da bovinocultura. Realizado pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, o Dia de Campo do Café e do Leite é uma oportunidade de trazer novidades em tecnologia e pesquisas no campo. A gente veio buscar conhecimento, conhecimento de novas variedades e aprender mais. A primeira novidade que a gente vem buscar aqui e a gente traz caravana de produtores é pegar os cultivares da EPAMIG. São variedades novas, resistentes a pragas e doenças. E eles desenvolveram esses cultivares e vai apresentar para os produtores aqui. Então a gente vem aqui, vê no campo o que eles estão produzindo, a gente passa a mão no pé de café, vê a estimativa do pé de café, o que eles estão produzindo e leva para as nossas propriedades. É onde nós pegamos novas tecnologias com aplicação para os produtores. E a gente compra também a semente aqui, eles vendem as sementes aqui. Então é um evento muito importante. A Débora tem uma propriedade em Três Pontas e veio buscar ideias para diversificação de renda na cafeicultura. Eu acho muito interessante e é um projeto que incentiva. Eu, no caso, estou querendo diversificar lavouras de café
café, plantação de abacate, plantação de flores. Então eu vim para me ficar mais por dentro e ter o apoio, né, da Epamig, por causa da geada que nós pegamos, a última geada. Agora que nós estamos começando a produzir de novo, eu já estou meio com medo da geada de novo, né? Então eu vou diversificar, vou plantar abacate, vou plantar flores, além de enfeitar a minha propriedade, eu vou ter um outro tipo de renda. Nas estações de campo, um dos temas abordados foi a legislação para a produção de queijos artesanais e os cuidados com a produção do leite. Eu acho muito importante os produtores estar atualizados nessa área, né, que gera lucro para eles, gera rentabilidade na sua fazenda, então eles têm que estar atualizados a todo momento. Eu vim buscar informações, que eu também sou filho de produtor, então para mim todas as informações que estão aqui podem ser aplicadas dentro da minha propriedade. O queijo, né, está presente, a gente toma café, almoça, lá em casa queijo, tem queijo direto, então é muito importante a gente ver a questão do queijo artesanal, as leis que estão empregando, né? A gente não é fornecedor, a gente não vende para fora, mas a gente tem um consumo interno, então eu acho importante a gente conhecer mais a fundo, né, porque a gente sabe muito superficial, veio de cultura, minha avó fazia, né, minha mãe também faz, então é bom a gente conhecer mais sobre o produto. Este talhão aqui a Epamig reservou para apresentar aos produtores 30 variedades diferentes de café. Essa daqui é a Catucaí 2SL. São todas variedades produzidas pela Epamig. Aqui no caso, a Epamig vem, ela colhe os frutos de cada pé que está sendo reservado e aí o produtor tem a oportunidade de ver de perto, né, a questão de produtividade, rentabilidade, peneira, e aí sim o produtor vai poder fazer a escolha correta de qual variedade ele vai levar para a fazenda dele. A Epamig, né, desenvolve pesquisas, né, desenvolve tecnologias, né, e é uma oportunidade aqueles envolvidos na cadeia, né, tanto do leite como do café, vir em loco ver essas novas tecnologias, né. No caso aqui a gente está falando de cultivares de café, né, é uma oportunidade, né, dos produtores aí que eles estão envolvidos, vir ver essas novas cultivares desenvolvidos não só pela Epamig, mas das outras instituições, ver em campo esse comportamento, né, e aí a partir daí ele decidir, né, tomar a decisão de plantar na sua propriedade. Então é uma tecnologia nova. Além dos desempenhos das novas cultivares de café, o produtor pôde entender ainda os cuidados com as ervas daninhas no cafeeiro. Segundo a pesquisadora da Epamig, algumas variedades têm se destacado na região. O que nós temos observado aqui neste ensaio, né, algumas cultivares destaques são a MGS Paraíso 2 da Epamig, uma cultivar de fruto vermelho, resistente à doença, muito produtiva e tem adaptado em diversas regiões aqui do sul de Minas. E também a Catucaí Pioneira, uma cultivar recém-lançada e que tem destacado muito bem aqui na nossa região. O Record News Rural tem acompanhado os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Hoje a gente foca em um setor importante, que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial. Estou falando das frutas. E quem chega para dar um panorama para a gente é o Guilherme Coelho, que é presidente da Abra Frutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e também derivados. Muito bom dia, é muito bom contar com você, Guilherme. Oi, Kelly, bom dia. Vamos aí bater um papo legal, que as frutas estão em alta, viu? Com certeza. Só para a gente começar esse panorama, Guilherme, o que a gente pode dizer em relação ao setor produtivo do Rio Grande do Sul em relação às frutas? Olha, o Rio Grande do Sul é muito importante em diversas frutas, mas principalmente frutas com caroço. Mas ele desponta fantasticamente, tá certo, com a maçã. Só para vocês terem uma ideia, 70% de toda a maçã exportada que o Brasil exporta, e a grande maioria no Rio Grande do Sul, vai para a Ásia. A safra da maçã acabou. Então, se você perguntar, Guilherme, como foi o impacto das chuvas, da cheia, essa catástrofe que deu no Rio Grande do Sul, que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está solidário? Veja só, em relação à safra mesmo, não que a safra já tinha concluído e na área produtora não choveu tanto. O que está atrapalhando é a logística. Então, a gente quer mandar fruta, quer trazer fruta e com essas estradas todas arrombadas, vamos chamar assim, despedaçadas, isso atrapalha muito essa nossa logística. Tá? Mas em relação à safra da maçã, nós vamos ter uma safra muito boa nesse ano agora que vem, se Deus quiser.
e a gente torce para que o estado realmente se recupere, né? A gente vê as informações de trechos sendo liberados e claro que a gente acompanha também de perto essa questão logística do Rio Grande do Sul. Agora vamos falar sobre a exportação brasileira de frutas. 2023 teve um resultado excelente, né? Com certeza. Veja só, o agronegócio como um todo, tudo que o Brasil exportou de 23 em relação a 22, subiu 3,8% em dólar. A fruticultura cresceu nas exportações 26%. Kelly, isso vem crescendo. Na minha cabeça, e nos estudos, e no feeling que nós temos, o que foi que ocorreu? A pandemia foi um desastre para o mundo. A gente sabe economicamente, vidas e tudo mais. Mas a gente tem informações devido a esses números crescentes que o mundo está comendo mais saudável. O mundo está comendo frutas. Eu costumo dizer que milhares de bebezinhos hoje já comeram uma banana machucada agora, vão comer agora cedo, e milhares de pessoas da terceira idade vão comer um mamão, uma melancia à noite, e a gente come a toda hora, leva para o trabalho, é no café da manhã, é na sobremesa, além dos derivados que a fruta tem. Então isso é um fato. A nossa fruta, ela é toda certificada, Kelly. Para nós exportarmos, nós temos que ter várias certificações internacionais. Certificação social, é aquela certificação que o certificador vai lá, o auditor não vai olhar para a fruta. Ele vai olhar como estamos tratando os colaboradores rurais. Como a fazenda está tratando a sua mão de obra? Está tratando bem? Através do refeitório digno, da água potável, num transporte digno para levar e para trazer da casa. Eles estão usando o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, isso nós temos. Nós temos a ambiental e temos também a de manipulação do alimento. São aquelas pessoas que pegam no alimento para que possam botar na caixa, naquela cumbuquinha plástica e tudo mais. Então, o mundo sabe que nós cumprimos o que o mundo quer. Então, isso é muito importante. Por isso que nós estamos muito animados, continuamos abrindo o mercado para que possamos exportar cada vez mais. Olha, inclusive, por esse resultado que você acabou de descrever para a gente, eu suponho que o Brasil está conseguindo vencer o entrave logístico. Eu te pergunto isso, Guilherme, que estando, inclusive, acompanhando uma feira do setor agro lá nos Emirados Árabes Unidos, o que a gente vinha no supermercado também era a diferença de preço entre frutas do Brasil em relação a de demais países. E na época, o que eu vi só há uns 2, 3 anos, era que justamente o fator logístico era que encarecia a nossa fruta. Como está esse ponto, hein? Olha, é importante dizer que 90% de toda a fruta que o Brasil exporta vai de navio. Dos 10% que sobram, 80% desses 10% vai de avião de passageiro no porão. E somente esses 20% é que vão em aviões que vão lotados de frutas direto lá para fora. Então, de fato, o avião é um frete caro. Tá certo? A qualidade da uva é o suprassumo da qualidade, tá entendendo? E se torna um frete caro. Mas o Brasil é competitivo no mundo inteiro, porque tem uma região chamada Nordeste. O que é esse Nordeste? É sol o ano inteiro, é fruta através da irrigação, tá certo? Que a gente usa uma expressão que é uma água, só se coloca o uso racional da água. E mais ainda, Kelly, nós produzimos 52 semanas por ano. Então a gente fica à mercê da necessidade do mundo. Enquanto outros países, vou citar aqui o exemplo da uva. O Chile, por exemplo, produz muito mais uva do que nós, mas o Chile tem uma safra só por ano. O resto do ano é frio, é gelado, as gemas estão dormentes. Então, essa facilidade que tem esse país faz com que a gente possa ter fruta disponível praticamente o ano inteiro. E tem uma frutinha que chama muita atenção, inclusive do mercado internacional, que é o açaí. E tem um programa novo de incentivo à produção e também à comercialização, Guilherme? Com certeza. É importante dizer a vocês
que o açaí, que fica no norte do país, Pará, tem Maranhão, no Amazonas, praticamente se planta muito pouco açaí. O açaí é extrativista, minha gente. Existe dentro das florestas. Então ninguém desmata para plantar açaí. E lá existem cooperativas belíssimas, de centenas de milhares de cooperados. E eu costumo dizer, essa questão do açaí, engraçado. A gente vai para as feiras internacionais, aí você começa a falar de uma fruta. Aí o importador diz, e o açaí? Aí você fala de outra fruta, ele diz, e o açaí? Então, esse tal açaí do Brasil, isso é uma unanimidade no mundo, tá certo? A sua qualidade. Ninguém desmata nada para plantar açaí. É como dizem, são as cooperativas, e o governo está trabalhando bastante isso para que possa ter uma exportação cada vez maior. O que é muito importante, inclusive, porque um dos pontos é justamente a qualificação da mão de obra, né? Com certeza. É um treinamento que tem, o Senar está muito envolvido nisso, as cooperativas estão muito envolvidas nisso, e isso faz com que você tenha lá uma fruta de excelente qualidade, tá certo? Porque a Amazônia foi feita para o açaí e o açaí feito para a Amazônia, tá certo? Então, você tem uma fruta de qualidade e que chega nos lugares mais longínquos do mundo. Pois é, e você citou sobre esse interesse do açaí em feiras internacionais, Guilherme, eu tive a oportunidade de conferir também. Tinha um expositor brasileiro mostrando ali o creme, né, do açaí, que saía geladinho e tal, e isso formava fila, todo mundo queria conhecer. Então, é um orgulho para a gente brasileiro poder conferir isso de perto. E a gente tem aqui, é nosso, então precisamos valorizar e fortalecer, claro, essa cadeia produtiva. Agora, tem uma outra fruta também muito tradicional, que o Brasil é forte em relação, por exemplo, à laranja, e a gente divulgou há pouco aqui a questão da previsão, alguns dias aqui no Record News Rural, a previsão de safra, né, do ano que vem de citros, de uma queda muito expressiva, de até 24%. Então, como que o setor acompanha em relação à safra de citros, Guilherme? Olha, é importante dizer que o Brasil é fantástico na laranja e o estado de São Paulo desponta. Existe uma conversa aí que eu repito como certa, e eu tenho certeza que é mesmo. A cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 7 são de laranjas do Brasil. Mas nós, que somos do agro, a gente mexe com uma atividade ao céu aberto. E de vez em quando dá uma dificuldadezinha, muitas vezes chove demais, outras vezes chove de menos. Nós temos doenças que nos atrapalham, que ainda nos incomodam, quando a gente fala da laranja, fala do green. Então, a gente precisa acompanhar isso muito de perto. Hoje, a tecnologia está muito forte, a Embrapa dá a sua contribuição, os privados dão sua contribuição também, para que a gente possa exportar frutas de qualidade. É muito importante. Olha, quando você vai vender uma coisa, você tem que vender o que o cliente quer comprar. Não pode você estar querendo empurrar uma coisa que o cliente não quer. Isso não vai dar certo. Então, o país, esse Brasil, é como se ele fosse feito para cada fruta. Falamos agora no açaí, é no norte, maçã no sul. Você vem aqui para o Vale do São Francisco, é manga e uva. Você vai para São Paulo, você tem um avocado. Você vai para o Espírito Santo, você tem o mamão, enfim. Esse país é fantástico e nós temos frutas fantásticas. Já que você citou a manga, vamos destacar aqui, porque é o principal produto de exportação brasileiro? Olha, é uma briga bonita, Kelly, bonita, entre o melão e a manga. O ano de 2023, a manga ganhou, tá certo? Foi a fruta mais exportada. Segundo lugar foi o melão e terceiro lugar a uva. Mas eu queria também lhe dizer que nós fizemos um gol muito bonito agora em abril. Existem 2 grandes feiras mundiais. Uma chama Fruit Attraction em Madrid, em outubro, e a outra chama Fruit Logística em Berlim, na Alemanha, em fevereiro. E eu, como presidente da Abrafrutas e a nossa diretoria, nós vimos tentando trazer uma feira dessa para o Brasil. E, de fato, conseguimos. Houve agora, do dia 16 a 18 de abril deste ano,
em São Paulo, a Fruit Attraction São Paulo. Ela começou menor, lógico, pequena, mas foi um sucesso absoluto. E nós achamos que para o ano a gente triplica essa feira de um ano para outro. Nós tivemos lá 45 países participando, 350 marcas. Nós imaginávamos que fosse 7, 8 mil pessoas, foram 12 mil pessoas. Então isso aí tudo é a gente trazendo o mundo para vir nos ver nossas frutas e nossa produção. Guilherme, hoje, quais são os principais mercados do Brasil quando o assunto é fruta? 70% das nossas frutas vão para a Comunidade Comum Europeia. 15% das nossas frutas vão para os Estados Unidos. Cerca de 11, 12% vai para a Inglaterra, Reino Unido. E o restante vai para o resto do mundo. Então, efetivamente, a Comunidade Comum Europeia detém uma fatia grande. Agora mesmo, no dia 4 a 6 de junho, eu estarei em companhia do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, indo a Pequim, que tem uma reunião que já existe há anos entre o vice-presidente do Brasil e o vice-presidente da China, onde eles discutem quanto se vendeu, se comprou e o que foi que se vendeu, se comprou nos últimos 3 anos e o que é que nós vamos fazer e prever do que é que vamos trocar de comércio nos próximos 3 anos. E aí vai ser assinado, se Deus permitir, a abertura da uva para a China. Então, dentro desse trabalho da Abrafruta, Kelly, da Abrafrutas, o que nós fazemos sempre é abrir mercado. O ano passado nós estivemos na Índia, abrimos o limão, abrimos o avocado, agora vamos estar na China. E aí a nossa vida, viajar o mundo e juntar aquilo que os importadores querem de frutas com o que nós temos para mandar para eles. Pois é, a uva que no ano passado já teve um crescimento muito grande, muito expressivo no âmbito da exportação, né? Agora, só para a gente fechar, além da China, quais outros mercados que a gente busca aproximação e, claro, fechar negócio? Olha, o interessante lhe dizer é que do ano passado, quando eu falei da Índia e falei da China, que eram mercados que a gente não penetrava, tá? E veja só, o mundo hoje dizem que tem 8 bilhões, mais ou menos, de habitantes. Só esses dois têm quase 3 bilhões. Então, nós estamos entrando em mercados importantes e com a grande quantidade de pessoas. Tá certo? Então, eu estou muito contente. A gente também está abrindo avocado e limão para os Estados Unidos. Tem muita coisa em curso. Mas esse da Índia já foi ok. E esse da China nós vamos comemorar, se Deus quiser, no dia 4 a 6, lá em Pequim. Já estamos aqui na torcida, Guilherme. Qualquer novidade, estamos aqui de portas abertas para o nosso bate-papo. Acho que é muito importante a gente atualizar para a audiência aqui do Record News Rural tudo que rola no nosso mercado, no nosso agro. Inclusive, a exportação gera emprego e renda aqui no nosso país também. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia. Então, um abraço, bom dia. Vamos comer mais fruta toda hora. Exatamente. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E, claro, a gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.